Existem outras relações que são trabalhadas no triângulo retângulo. Eu construí aqui a imagem desse triângulo, vou até aumentar um pouquinho aqui para... Ok. Eu construí um triângulo, chamei ele de ABC. Determinei aqui a hipotenusa, que está oposta ao ângulo reto. Chamei esse cateto de B, esse aqui de C. Essa linha pontilhada, nós vamos chamar ela de H, de altura. Lembrem-se a condição da altura, ela é perpendicular à base, ela tem que construir aqui um ângulo reto. Desconstruindo esse triângulo, imagine que eu recorte isso aqui, separe ele, eu vou ter dois triângulos, que são esses aqui, que eu chamei de ABH e ACH. Essa medida que antes no triângulo ABC era o cateto B, para o triângulo ACH é a hipotenusa, está oposta ao ângulo reto. Já no triângulo ABH, o que era o cateto C passa a ser a hipotenusa porque está oposta ao ângulo reto. A altura vira um cateto, esse que eu chamei de N é o segundo cateto. Nesse aqui, a altura também é um cateto e esse aqui é outro. Observe bem, o cateto B é a hipotenusa desse novo triângulozinho aqui. Esse lado aqui, M, é o segundo cateto maior. E esse aqui, que era a altura, virou o segundo cateto menor. Nesse triângulo aqui, o cateto C agora é a hipotenusa dele, está voltada para o ângulo reto. E a altura passa a ser o segundo cateto maior, né? E esse aqui que eu chamei de N, o cateto menor. Existem três relações quando nós comparamos esse triângulo com esse triângulo com esse. O triângulo ABC é semelhante ao ABH. O triângulo ABC é também semelhante ao triângulo ACH. E esses dois triângulos também são semelhantes entre si. Fazendo uma relação entre esse triângulo e esse, eu tenho que a medida C vezes a medida H é igual à medida B vezes a medida N. A segunda relação, vou aumentar aqui para ficar... A segunda relação, se eu pegar o lado C e elevar ele ao quadrado, eu vou obter a mesma coisa que pegar a hipotenusa e multiplicar vezes o lado N. Se eu pegar a medida B vezes a medida C, eu vou ter exatamente igual a medida A vezes o H. Isso é uma relação comparando esse triângulo com esse. Já comparando esse daqui com esse, eu tenho outras três relações. A medida B vezes a medida H é igual à medida C, no caso aqui, vezes a medida M. A medida B vezes a medida C é igual à medida A vezes a medida H. E o lado B ao quadrado é exatamente igual à hipotenusa vezes o M. Comparando esse triângulo com esse, eu tenho essas três relações. A medida H ao quadrado é a mesma coisa que M vezes N. Ou seja, se eu pegar a medida M e pegar a medida N, elas são exatamente iguais, o resultado dessa multiplicação é exatamente igual à medida da altura ao quadrado. Se eu pegar a medida C e multiplicar vezes a H, é a mesma coisa que eu pegar a medida B e multiplicar vezes a medida N. E por último, a medida B vezes a medida H é exatamente igual à medida C vezes a medida N. Eu coloquei aqui um exemplo ao lado para que nós resolvêssemos usando essas relações. Importante, essas três relações, mas aquela primeira que nós vimos lá, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, elas vão ser memorizadas. Aí você vai falar assim, puxa professora, mas é muita coisa para memorizar.
Aparentemente é. Mas à medida que você for colocando em prática, resolvendo exercícios como esse que consta lá no livro, você vai ver que é bem simples. Vamos analisar aqui o exemplo que eu dei. Eu construí um triângulo, chamei ele de ABC. Substituí a medida C por 6, a medida A por 10. Acrescentei outras medidas aqui, ó. O B eu já tinha, mas desconheço a medida H. Então, vamos olhar uma dessas 9 relações. Eu tenho a medida C? Tenho, é 6. Eu tenho a medida A, que é 10, mas não tenho esse trechozinho, ó, que é daqui da linha pontilhada até o ponto B, que eu chamei de N. Se eu substituir nesta fórmula o 6 e o 10 que eu já tenho, eu encontro o N. Então, 6 ao quadrado, que dá 36, 10 vezes N, 10N. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, 36 dividido por 10, 3,6. Com isso, eu encontrei a medida N, esse trechinho bem aqui. Se essa medida mais essa é igual a 10, então eu posso afirmar, ó, M mais N é igual a 10, é essa medida mais essa, é do ponto B até o ponto C. Se eu já tenho o N e tenho a medida maior, eu pego a medida maior e subtraio do N, ou seja, substituindo M que eu não tenho, que eu desconheço, substituir o N, que é igual à hipotenusa, que é 10. Está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 10 menos 6, menos 3,6, 6,4. Vê que tem um ponto, viu, pessoal? Terceiro, B ao quadrado. Eu pego a medida B ao quadrado. Eu não tenho a medida B, eu desconheço, mas tenho o BC, que é a hipotenusa. E já encontrei a medida M, que é 6,4. Então, peguei B ao quadrado é igual a 10 vezes 6,4, que dá 64. O inverso da potência é a raiz, então essa potência ela sai daqui e passa para cá na forma de raiz. É B, 2, então raiz quadrada. Se aqui fosse um 3, era raiz cúbica. Então, quem é a raiz de 64? É 8. Encontrei a medida B. Quarto exemplo. BC é igual a A vezes H. Por que eu usei esse e não usei nenhuma dessas outras aqui? Eu vou analisar, olhando para a figura, o que eu já encontrei e o que eu tenho. Então, eu posso escolher qualquer uma dessas 9. Eu analisei a figura, olhei os valores que eu já tinha encontrado e percebi que dessas 9 aqui, a que se encaixaria nessa condição era B vezes C, que é igual a A vezes H. Porque eu já tenho B, eu já tenho C e eu já tenho A. 8 vezes 6, 48. 10 vezes H, 10H. Novamente, se está multiplicando, passa dividindo. 48 dividido por 10, H é igual a 4,8. Com esse exemplo aqui, eu acredito que vocês terão condições de fazer as atividades que constam no livro. Você não esqueça da importância de memorizar. A princípio, você vai escrever ela no seu caderninho. Olha como é que eu coloquei em destaque, destaquei o que é importante. Então, faça a mesma coisa no seu caderno. Copie essas relações e vá olhando para os exercícios, o que é que ele fornece e o que é que ele questiona.